E à tarde, gente, foi bastante movimentada em Brasília, porque líderes do PT e de outros partidos na Câmara acionaram o STF contra a aprovação da PEC da blindagem, aquela PEC que amplia a proteção de parlamentares na Justiça. A Danila Bernardi está chegando, está ao vivo de Brasília e tem mais informações para a gente, até porque parece que o STF até já deu resposta, né, Danila Bernardi? Muito boa noite, é muito bom ter você de volta ao vivo com a gente aqui no nosso ND Notícias. Seja bem-vinda. Oi, Márcia, muito obrigada. Boa noite para você também, boa noite para você que nos acompanha. Exatamente isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu agora há pouco que a Câmara dos Deputados precisa, sim, explicar a aprovação dessa chamada PEC da blindagem. Essa resposta do ministro veio por causa de uma ação que foi protocolada pelo deputado do União de São Paulo, Kim Kataguiri. Mas, além do deputado Kim, outros também protocolaram a ação pedindo para que o STF intervisse nessa situação, como, por exemplo, o líder do PT, o deputado Lindenberg Faria. O prazo para a Câmara se manifestar é de até 10 dias. Bom, a chamada PEC da blindagem, Márcia, o pessoal de casa chegou no Senado, depois de ser aprovada essa semana aqui na Câmara dos Deputados, e o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, decidiu enviar para a Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, vai ter muita discussão antes de chegar ao plenário do Senado, isso se chegar, porque essa PEC encontrou uma grande resistência por parte dos senadores. E um dos pontos que foi bastante questionado pelos senadores foi a questão do voto poder ser secreto, que foi uma decisão dos deputados aqui na Câmara dos Deputados. A questão do voto ser secreto, ela é o seguinte: no momento que os parlamentares eles vão decidir se o parlamentar que é suspeito de algum crime, ele vai ser investigado, denunciado e julgado, eles podem decidir isso sem deixar a digital, sem revelar o seu voto de forma secreta. Isso foi avaliado por parte dos senadores como um ponto bastante negativo e difícil de explicar para os eleitores. Então, eles acharam essa medida bastante exagerada. E o que assusta também, que foi comentado, é que os benefícios dessa blindagem, eles valerem não só para crimes relacionados ao mandato do parlamentar, mas qualquer tipo de crime ele pode receber aí essa prerrogativa. É aquela frase, né, Márcia? Todos são iguais perante a lei, menos os parlamentares. É exatamente isso que essa PEC propõe. Eu volto com você. Vamos acompanhar, então, a movimentação no STF, naturalmente, a tramitação no Senado. Ontem, Danila Bernardi, mostramos aqui notas, posicionamentos da FEComércio, extremamente dura a nota da FEComércio, lamentando que os nossos parlamentares estejam preocupados com eles mesmos e não com tantos outros assuntos importantes que a gente tem, né? Fiesp também dizendo exatamente isso que você acabou de destacar, que eles têm que estar preocupados com a atuação deles enquanto parlamentares. Se são cidadãos e fazem e cometem crimes, que a justiça os julgue, né? Então é isso, assunto seríssimo que naturalmente a gente acompanha a avaliação do STF e a tramitação no Senado. Agora, rapidinho, outra polêmica também, a aprovação do regime de urgência para a tramitação da anistia para condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Como é que votaram, como é que se posicionaram os nossos parlamentares? Márcia, essa urgência que foi aprovada significa que o projeto ele tem prioridade para ser votado no plenário, não precisa passar por comissão, apesar de já ter passado pela CCJ, quando Caroline Detoni, né, deputada catarinense, era a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ela pautou essa proposta por lá e foi aprovada. Bom, essa urgência foi aprovada por 311 votos a favor e 163 votos contrários. E da bancada de Santa Catarina, nós vamos colocar na tela para você acompanhar agora. Olha só, apenas Pedro Kizai e Ana Paula Lima, ambos do PT, foram contra a aprovação da urgência para esse PL da anistia, e os outros 14 parlamentares, eles foram a favor de priorizar a votação desse projeto no plenário da Câmara dos Deputados. Bom, hoje também foi escolhido o relator para essa proposta. O Hugo Mota indicou o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, que é visto aí como uma figura mais moderada, um deputado que causa menos polêmica com relação a essa proposta. Ele vai ficar responsável por pegar o texto que foi aprovado lá na CCJ, quando Caroline Detoni era presidente, e dar o parecer dele, e é esse
esse texto que vai ser votado pelos demais deputados no plenário da Câmara. A anistia, gente, significa o perdão para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, que a gente lembra, né, 8 de janeiro de 2023, aquele dia que os prédios, tanto aqui do Congresso, como também Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, foram invadidos. Nós falamos com 2 parlamentares de Santa Catarina a respeito dessa aprovação da urgência e a gente vai ver agora. Primeiro, eu tenho que parabenizar a todos da oposição pelo brilhante trabalho que foram feitos. Foram 7 meses de muita incisivas em cima. Tivemos que partir até para uma coisa mais agressiva, mais radical, que foi a ocupação do plenário, mas que resultou no resultado de ontem, que foi uma votação histórica para o Congresso Nacional, 311 votos num projeto que tinha como muitos como um projeto já morto. Então nós fizemos uma aprovação de PEC ontem praticamente. 2 projetos que foram apresentados à Câmara Federal essa semana e que foram votados e foram aprovados no primeiro momento. A PEC da blindagem, que eu acho que é a PEC da bandidagem, que vai dar foro privilegiado para parlamentares que cometerem crime contra o povo brasileiro e contra o Brasil. O outro projeto é o projeto da anistia. Anistiar e esquecer. E a gente não pode esquecer o que aconteceu aqui em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Bom, o Supremo de janeiro, eles foram condenados entre 3 a 17 anos de prisão, além de multa e também pagamento de indenização por danos, né, danos causados ao patrimônio. Entre esses condenados tem catarinenses e também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser uma das figuras beneficiadas com esse projeto da anistia. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Danila Bernardi, pelas suas informações. Uma boa noite. Amanhã a gente espera aqui no nosso ND Notícias, que vai falar